Então hoje eu estou aqui no meu arraial. Eu vim hoje para contar uma história bem legal para vocês, que se chama A Parábola dos Talentos. Se vocês já ouviram, vocês vão relembrar. Quem ainda não ouviu, agora vai conhecer. Vocês sabem o que são parábolas? Parábolas são histórias que eram contadas por Jesus para trazer ensinamentos lá na época que Jesus Cristo passou aqui pela terra. Então, essa história que eu vou contar hoje é a história de um senhor. Esse senhor era um senhor muito rico. Ele tinha uma fazenda, ele tinha um arraial muito cheio de talentos. E esse senhor, ele tinha alguns funcionários que trabalhavam para ele. E aí, uma vez, esse senhor, ele teve que viajar. Ele ia ter que fazer uma viagem muito longa. E ele pensou, vou deixar os meus talentos para os meus funcionários cuidarem para mim. Então, o senhor chamou o seu primeiro funcionário. E aí, ele deu para esse funcionário cuidar para ele 5 talentos. E aí ele pediu, você cuide para mim com muito carinho desses meus 5 talentos. Para o segundo funcionário, o senhor deu 2 talentos e disse para ele também, você cuide desses talentos. E aí para o terceiro funcionário, o senhor deu 1 talento. E daí o senhor se despediu deles, pediu para que eles cuidassem dos seus talentos e foi viajar. E aí, os 3 funcionários ficaram então com essa tarefa de cuidar dos talentos do senhor. O primeiro funcionário, ele era um homem muito trabalhador e muito dedicado. Então, ele pegou esses 5 talentos. Vocês sabem o que é talentos? Talentos eram as moedas, né? Daquela época, né? Da época de Jesus Cristo. Então, os talentos eram as moedas que eram usadas naquela época. Então, voltando, aquele trabalhador, aquele funcionário, ele pegou os 5 talentos que o senhor tinha deixado para ele e ele negociou esses 5 talentos. E aí, de 5, ele conseguiu multiplicar. Ele ficou, então, com 10 talentos. O segundo funcionário, inspirado no que o primeiro tinha feito, também ele foi lá e trocou os 2 talentos que ele tinha, também negociou e conseguiu ficar com 4 talentos. Já o terceiro funcionário, que tinha 1 talento só, ele pensou e aí ele resolveu abrir um buraco, ele foi lá, abriu um buraco lá e deixou enterrado aquele talento lá. Então, né, passaram-se algum tempo, passaram-se alguns meses e quem é que voltou? O senhor voltou da sua viagem. O senhor, né, quando voltou da sua viagem, foi fazer então a prestação de contas então com seus funcionários para saber o que eles tinham feito com os talentos, né, que o senhor tinha deixado para eles. E aí então o senhor chamou o primeiro funcionário e ele então entregou para o seu senhor 10 talentos, né? 5 que ele já tinha recebido e os outros 5 que então ele multiplicou, né? Ele fez a negociação e multiplicou. O senhor agradeceu para ele, parabenizou ele pelo que ele tinha feito. E aí então veio o segundo funcionário. O segundo funcionário entregou 4 talentos para o senhor. 2 que ele tinha recebido e mais 2 que ele tinha feito a negociação e tinha conseguido multiplicar os talentos. O senhor também ficou muito feliz e agradeceu para ele.
E aí chegou a vez do terceiro funcionário. O terceiro funcionário falou para ele: está aqui na sua fazenda, vou pegar. E ele tinha enterrado lá. E aí ele entregou para o senhor: Senhor, tome-lhe o que é seu, ele disse para ele. E entregando aquele 1 talento que o senhor tinha dado para ele. E aí o senhor ficou muito chateado, muito magoado com ele. E disse para ele: mas como que você deixou enterrado, seu preguiçoso? Você não quis multiplicar o talento que eu lhe dei. Você é um funcionário muito preguiçoso. Quanto mais se tem, lhe é dado, e quanto menos se tem, mais lhe será retirado. Então você pegue este 1 talento e dê para o que conseguiu 10 talentos. Porque quanto mais ele tem, mais ele merece ter. E aí, então, o funcionário entregou, então, para o senhor aquele talento e para o outro funcionário, melhor, o talento, e o senhor disse para ele: e eu não preciso mais dos seus serviços, você está dispensado. E aí, o homem foi embora. Então, o que essa historinha tá querendo nos dizer, então, né? Essa historinha, ela representa, então, o Senhor, né? Ele representa o nosso Deus, né? Que nos deu tantos talentos, né? E os funcionários representam nós, as pessoas, nós que vivemos aqui na Terra. E o que essa história está nos ensinando, né? Que Deus, ele nos deu muitos talentos, né? Nos deu um corpo perfeito, nos deu inteligência, né? E a gente tem que usar os nossos talentos, né? Não adianta a gente só receber os nossos talentos e a gente só ficar cuidando deles para depois, né, dizer para Deus que a gente cuidou bem. A gente tem que multiplicar isso, né? E como é que a gente pode multiplicar isso? Através da caridade, através de fazer o bem para o nosso próximo, né? Então, quando a gente é criança, que é o caso de vocês, a gente pode fazer a caridade de muitas formas, mesmo sendo pequeninos, né? Obedecendo o pai e a mãe, auxiliando em casa, ligando, né, para aquelas pessoas que a gente gosta agora nesse período que a gente não pode estar junto com o vovô e com a vovó, com os dindos, com as profs, com os amigos, com os tios, né? Com os priminhos. Mas vocês podem pedir pro papai e pra mamãe para ligar para essas pessoas, para dizer, mandar beijo, para dizer que vocês gostam delas. Vocês podem fazer desenhos e cartas para mandar para as pessoas que vocês gostam. Quem tem celular, tem uns que já tem, pode mandar um WhatsApp dizendo, né, que vocês gostam daquela pessoa, mandar um recadinho. E quando a gente, né, tá nesse período agora, que tá muito frio, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão precisando de roupa, né? Então ajudar a mamãe a separar as roupas que vocês não usam mais para dar para outras pessoas, né? E não é só na época de frio, quando tá calor também, tem gente que precisa. Alimento, sempre tem pessoas precisando. Brinquedos, a gente sabe que tem muitas crianças que não tem, que vocês podem ajudar. Quando a gente vê uma pessoa triste, a gente pode dar um abraço e deixar aquela pessoa feliz, fazer um carinho, dizer uma palavra bonita. Então, existem muitas formas da gente fazer a caridade, né? Quando desde pequenininho a gente já pode iniciar fazendo a caridade. Certo? Então essa é a nossa historinha de hoje, a nossa mensagem de hoje aqui do Meu Arraial.